Eu sou o Clau do Brasil, estou no Rio de Janeiro e quero falar para vocês de algumas dicas para a vida. Não sei se vocês lembram que no último vídeo eu tinha comentado que eu ia até mudar o nome da minha página, em vez de ser Dicas de Português para Estrangeiros, eu mudaria para Dicas para a Vida. Por quê? Porque eu quero falar de outros assuntos e aí o título é mais abrangente, mais amplo, né? Esses treinamentos que eu vou passar aqui são treinamentos que nós temos na minha empresa, na Amway, porque lá nós visamos muito ao desenvolvimento pessoal. Então esses temas são temas que nós falamos, palestramos na Amway. E hoje eu trago para vocês um tema muito atual, que está se falando muito, que é o autoconhecimento. Então essa palestra eu já dei lá na Amway, num treinamento, e vou dar aqui para vocês hoje, porque cada dia a gente aprende uma coisinha, não é? Todo dia nós crescemos um pouquinho. Então vamos falar hoje de autoconhecimento. Bom, muitas pessoas perguntam, mas o que é autoconhecimento? Né? O autoconhecimento é a chave para o nosso crescimento pessoal, porque se nós nos conhecemos melhor, mais podemos ajustar as nossas falhas, mais podemos aparar as arestas, não é? Então o autoconhecimento é aquilo que eu sei acerca de mim, não é? Não é o que os outros sabem, o que os outros pensam, é realmente o que eu própria sei e conheço acerca de mim, né? Então, vamos nos preparar para este autoconhecimento. Esse vai ser o melhor dia da sua vida, porque você vai passar a se conhecer melhor. E quando a gente tem a união do sentimento, do coração e do cérebro, nós começamos a alcançar a inteligência emocional. Agora, se alguém pergunta para mim o que eu considero mais importante para o desenvolvimento pessoal, é claro que essa pergunta pode ter várias respostas, mas se eu tiver de escolher somente uma, eu diria que o mais importante, o mais relevante para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, é o autoconhecimento, né? Afinal, só conhecendo profundamente a nós mesmos, aumentamos a nossa chance de entender o nosso sentimento e de saber lidar com as nossas emoções, não é verdade? Porque se eu me conheço, por exemplo, qual vai ser a minha reação diante de uma determinada situação? Então, se eu tenho esse conhecimento, eu posso ter um controle maior da minha reação, da minha atitude. O autoconhecimento é um resultado de um processo reflexivo, mediante o qual a pessoa adquire noção de suas qualidades e de suas características. Não é verdade? Se eu me conheço melhor, eu posso controlar melhor as minhas reações, não é? Qual atitude eu terei diante de determinada situação? Então, a gente já entra um pouquinho aí em inteligência emocional e isso também é um outro tema muito interessante. Então, o autoconhecimento inclui saber qual a minha missão, qual a minha visão, né? E só conhecendo profundamente as nossas emoções, nós podemos controlá-las, não é verdade? Já dizia Shakespeare que o conhecimento mais importante que nós podemos adquirir é o conhecimento de nós mesmos. Diante de uma gama enorme de conhecimentos, nós consideramos o conhecimento de nós mesmos o mais importante, né? Então, eu conheço acerca de mim mesmo, eu investigo acerca de mim mesmo.
eu estou procurando o autoconhecimento. Essa palavra, autoconhecimento, ela vem do inglês, que é o self-knowledge. Contudo, no inglês, o termo self, além de significar eu, também se refere ao conhecimento de algo que se faz sozinho, como na palavra self-service, não é verdade? A gente, quando vai a um restaurante self-service, a gente mesmo se serve, não é? Então, nesse sentido. No português, self significa auto e traz a ideia de automático, natural, como nas palavras autodefesa e autoimune. Então, o que acontece aqui? As pessoas acham que o autoconhecimento é uma coisa assim, eu vou me conhecendo, vou me observando um pouquinho, vou fazer yoga e de repente, pá, acende uma lâmpada e eu me autoconheço. Não é assim. O autoconhecimento não é uma coisa automática. O autoconhecimento é o resultado de um processo reflexivo, não é? O autoconhecimento é um projeto de vida. Eu vou me conhecendo melhor ao longo da vida. Então, por exemplo, no Vedas, que é a Bíblia dos hindus, né? Esse termo é chamado de Atmajnana, que seria o conhecimento do eu. Mas nós encontramos também conhecimento do eu interior, conhecimento do absoluto, conhecimento do eu maior. Tudo isto é o conhecimento de nós próprios. Tudo isto é o autoconhecimento. E como eu aplico o autoconhecimento? Referindo-me ao conhecimento de mim mesma. Como é que eu parto desse conhecimento? Bom, primeiramente eu sei que eu tenho um cérebro, não é verdade? E o meu cérebro tem trilhões de conexões. Então ele passa informações, trilhões de informações em um segundo. Então há pessoas que dizem assim, mas os animais também não têm cérebro? Sim, têm cérebro, mas nós não podemos comparar com o nosso cérebro humano, que fazem trilhões de conexões num segundo. Então, o cérebro dos animais é uma coisa realmente bem mais simples do que o nosso. Nós temos a máquina mais maravilhosa do mundo, que é o nosso cérebro, né? E os cientistas, nem os cientistas descobriram tudo do cérebro, falta muita coisa, não é verdade? Agora, como é que nós chegamos ao autoconhecimento? Nós chegamos ao autoconhecimento através da reflexão, através de nós pararmos e pensarmos. Por exemplo, o que eu fiz hoje? Quais foram as minhas atitudes? O que eu fiz que não saiu tão bem? Como eu poderia melhorar aquela determinada atitude, aquela determinada ação? Vocês sabem que, por estatística, sabe-se que somente 2% das pessoas pensam. 2% das pessoas refletem sobre elas próprias. Por quê? Porque vocês sabem que a gente vive no piloto automático, não é verdade? As pessoas trabalham, correm, vão para casa, estudam e as pessoas não tiram um minutinho do dia para pensar sobre elas próprias, não é verdade? Então, nós temos que ter esse minuto com a gente mesmo, a gente tem que parar à noite e refletir, temos que procurar aquela paz interior, aquele momento de reflexão com o nosso eu interior, com o nosso Deus interior. E quando a gente começa a fazer isso, a gente observa que a nossa vida ela é transformada. Você vai descobrindo a pessoa maravilhosa que habita em você, o ser fantástico que existe em você. E você vai também tendo possibilidade de cada vez mais melhorar essa pessoa que existe em você. Nós, no momento da concepção, nós recebemos dons, recebemos aspectos de liderança, não é verdade? Os talentos são a expressão dos dons. Então, nós temos esses dons
a partir do momento da concepção. Mas eu, para saber quais são os meus dons, eu tenho que conhecer quais são os dons do ser humano. E nós sabemos que o ser humano, por exemplo, pode ter a facilidade da palavra, dos idiomas, pode ter compreensão da leitura, da matemática, das artes cênicas. São vários os dons do ser humano. Pode ter o dom que é um dom sublime de servir. Então, tudo isso são dons. E há pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Pessoas que entendem de mecânica, né? Então, são excelentes mecânicos, podem consertar qualquer tipo de carro. E há aquelas pessoas como eu, por exemplo, que eu abro um capô de carro e penso, meu Deus, quanta coisa, o que é isso? Então, eu, por exemplo, não tenho o dom da mecânica, né? Outras pessoas têm uma lâmpada queimada em casa e não sabem trocá-la, têm medo de mexer porque acham que podem levar um choque, então essa pessoa também não tem esse dom. Tem aquelas pessoas que a televisão para de funcionar e ela vai lá e quer abrir a televisão e acha que, vamos ver o que aconteceu aqui. Mas ela esquece de verificar que a bateria do controle remoto pode ter acabado, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, não é verdade? E na verdade o que acontece, gente? Porque nós vivemos do piloto automático, a gente não pensa sobre isso. A gente quer fazer tudo atabalhoadamente. Nós não vivemos no presente. Nós temos que ter em mente e saber, nós temos que ser conscientes que o passado e o futuro não existem. Nós temos só o presente. Então, se nós estivermos nesse momento presente, com certeza tudo que nós fizermos sairá melhor. Não é verdade? Então, isso é o autoconhecimento. E vamos falar um pouquinho de liderança, porque como eu sou da Amway, como a gente trabalha em equipe, nós temos sempre liderança. E o que é um líder? O que define um líder? Nós sabemos que para ser um líder, você tem que ter integridade, firmeza, autoconfiança, sensibilidade, autoconhecimento, mas tem que ter uma coisa que é importantíssima. Você tem que ter humildade, não é? Porque para se trabalhar em equipe, precisa-se ter humildade. Nós sabemos que o líder, em geral, tem as soluções, mas às vezes acontece que uma pessoa da sua equipe tem uma ideia melhor. Então, o que acontece? Você tem que ser humilde e reconhecer que a opinião dele é melhor do que a sua. A solução que ele está dando é melhor do que a sua solução. Então, o líder não é aquele só que quer dar ordens, que não escuta. O líder escuta e o líder capacita pessoas. Então, como é que a gente reconhece um excelente líder? Quando ele é capaz de desenvolver as pessoas, não é verdade? Porque o sucesso sem um sucessor não vale nada, é um fracasso, né? E para se construir algo duradouro, para criar uma equipe, pensando no futuro, nós temos que ter a responsabilidade de desenvolver outras pessoas. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, quando entrei na Amway, eu não tinha tanto desenvolvimento como eu tenho hoje. E hoje eu sou feliz de estar na Amway, porque além do trabalho em si, eu tenho toda essa bagagem de desenvolvimento pessoal e tenho toda essa possibilidade de ajudar essas pessoas. Então, eu tenho a possibilidade de servir, que por isso estamos aqui nesse planeta, para servir, para crescermos, para caminharmos para a perfeição. Não é verdade? E aqui eu digo para vocês que esse desenvolvimento, ele traz um efeito multiplicador, porque na medida que eu trabalho em equipe,
e eu vou preparando outras pessoas, aí uma outra pessoa torna-se um líder da sua própria equipe, vai formando a sua equipe e assim o trabalho vai multiplicando, né? Então, eu tenho que ter em mente que eu estou para desenvolver pessoas, ajudar pessoas e entender que um líder tem que ter humildade. Falando um pouquinho de serviço também, nós temos que ter em mente que conforme nós ajudamos as pessoas, nós crescemos, porque temos que pensar no amor ao próximo, no amor ágape, aquele que a gente dá sem pensar no que vai receber. E esse realmente é um sentimento multiplicador. Claro que temos outras formas de amor, o eros, o filos, mas aqui nós estamos falando basicamente do amor ágape, né? Então, a gente pode perguntar, como as pessoas te definem, como eu posso aproveitar esse autoconhecimento, né? O que eu posso fazer para maximizar os meus resultados? Então, para maximizar os resultados da minha equipe, eu tenho que desenvolver um bom trabalho e tenho que cada vez capacitar mais a minha equipe para que o nosso resultado seja espetacular. A necessidade de se investir na boa comunicação pode ser o trampolim para grandes resultados. Outra coisa, quando a gente tem alguma coisa a ajustar com uma pessoa da equipe, a gente tem que usar uma sintonia fina na hora de cobrar, porque nós sabemos que o jeito que se fala com o outro é muito importante. E sabemos que elogiar, reconhecer é extremamente motivador, né? Então, o autoconhecimento, ele serve para você melhorar como ser humano e através desse autoconhecimento, através desta reflexão de nós pararmos 1 minutinho, 10 minutinhos ao final do dia e pensar, o que eu fiz hoje? Como eu posso melhorar tal atitude? Então, nós vamos aparando as arestas e vamos melhorando, não é verdade? Quando nós estamos em equipe, nós precisamos ter consciência de que um projeto necessita de um bom desempenho coletivo, isto é, um desempenho bom de todo mundo, de todas as pessoas que estão participando. Então, esse é o meu recado de hoje, eu espero que tenha sido bastante útil e na próxima semana eu trarei outro tema, ok? Eu agradeço a atenção de vocês, e espero que tenha sido útil, ok? Um beijo para vocês. Um beijo da Clau. Tchau, até a próxima.